ajuda a gente no trânsito também. Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto, estamos começando mais um podcast Papo Reto, direto aqui da redação da Agência Brasil de Notícias. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Estamos, a partir de agora, ao vivo em várias plataformas digitais da Agência Brasil de Notícias. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no Instagram. É só você digitar @ABN Notícia e você vai acompanhar tudo que acontece no mundo, no Brasil e aqui em Manaus e também na sua cidade. Então, seja bem-vindo ao podcast Papo Reto da Agência Brasil de Notícias. Você pode participar interagindo com a gente no podcast, mandando a sua pergunta, mandando a sua sugestão, fazendo o seu comentário através do Instagram, através do Facebook, do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Anota o número, é o 994600627, 994600627. A gente está aguardando o seu comentário e a sua participação a partir de agora. Como você já sabe, o podcast Papo Reto sempre traz assuntos relevantes, trazendo sempre autoridades para conversar com a gente aqui sobre o assunto do momento. E hoje a gente recebe a ilustre visita de duas personalidades do esporte. Renzo Gracie, Grandmaster e faixa vermelha, 9º grau, atualmente a maior graduação mundial, um mestre das artes marciais, que é o Renzo Gracie. E também Danilo Bauer, que é professor faixa preta, hipnoterapeuta e coach esportivo. Márcio, o que a gente vai conversar hoje? Vamos falar sobre a preparação dos atletas de alto rendimento, de que forma acontece essa preparação. A gente vai falar do clã Gracie, de uma família que tem uma história enorme no esporte, mais especificamente no jiu-jitsu, e a gente recebe cada um de vocês com muita alegria e satisfação. Seja bem-vindo, mestre. Muito obrigado por estar aqui na presença de vocês aí. E você sabe, né? Eu também sou amazonense, entendeu? E para mim é sempre um prazer extraordinário voltar a visitar. E eu digo que eu sou amazonense porque a família Gracie tem raiz nórdica, né? Seu pai era paraense. Era paraense, entendeu? O mestre Carlos Gracie. Agora, o pai dele, o Gastão Gracie, era carioca. Né? Carioca. Mas isso não tem nada. E o avô do meu avô era escocês, né? Então, bom, mas aí já é uma outra história, entendeu? Mas voltando ao Amazonas, entendeu? Meu caso se parece muito. Não sei se vocês lembram daquele caso, daquele cara que assaltou o trem pagador de Londres e se refugiou aqui no Brasil. Aí se casou com uma brasileira e teve um filho brasileiro. Aí quando o governo britânico quis extraditar ele, né, porque ele tinha assaltado o banco, ele falou, não, agora eu sou brasileiro, não tenho extradição, e conseguiram extraditar o cara. Porque ele passou a ser considerado brasileiro porque tinha um filho aqui, né? Mas seja bem-vindo aqui ao Amazonas mais uma vez. A gente vai já conversar sobre essa sua história. Em razão da minha filha ter nascido aqui no Amazonas, entendeu? Ele é amazonense, né? Então eu reivindico também a cidadania. E já foi reconhecido pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Municipal. Né? Seja bem-vindo, então, cidadão amazonense, né? Mestre Renzo Gracie. Danilo, seja bem-vindo ao podcast. Márcio, muito obrigado pelo convite. Eu quero dar uma boa tarde a todos os web espectadores, tá? Eu sei que o seu programa, o seu podcast é sucesso aqui no Amazonas, né? É um grande prazer estar com você, né? Além de um excelente profissional, eu tenho a honra de ser um grande amigo seu. E eu sou extremamente curioso e estudante também dessa questão do autoconhecimento, entendeu, mestre Danilo? Danilo me conhece já há um tempo. E eu sou curioso, vou dizer curioso porque é impressionante como a gente vê situações no dia a dia que envolvem, né, o autoconhecimento, o controle emocional, né, e isso também se reflete na preparação dos atletas. Então a gente trouxe esses dois profissionais hoje para falar um pouco dessa preparação, qual é o segredo da preparação. A gente sabe que existe uma dieta específica para fazer, a gente vai falar sobre isso também, mas a gente vai começar falando primeiro com o Danilo, sobre essa questão do Danilo, que é
hipnoterapeuta, né, e trabalha muito com essa questão da programação neurolinguística. Danilo, de que forma isso ajuda na preparação de um atleta profissional, de um atleta de alto rendimento numa competição, por exemplo? Márcio, o que eu acho interessante nessa questão que você citou do autoconhecimento é exatamente isso, né? No decorrer na minha caminhada aí no esporte, né, eu tive muitas lutas, né, várias competições, e dentro dessas competições a gente percebeu algo diferente nesses atletas que conseguem ter um rendimento melhor, né? E com o tempo, depois que eu conheci um pouco a programação neurolinguística, um pouco da hipnoterapia clínica, eu comecei a ver algumas similaridades nessas questões, né, no acesso. Muitos atletas dentro da academia, não é isso, Reison Gris? Dentro da academia é um excelente lutador. Quando chega no tatame, cai de produção. E às vezes também se dá ao contrário também. Tem cara que é ruim no treino, mas chega na hora de ver público, fica entusiasmado, excepcional. Exatamente, tem essa controvérsias assim, né? E aí eu comecei a perceber, após os meus atendimentos, que isso daí é um estado de equilíbrio emocional e é uma estrutura mental que o ser humano tem, tá? Então você pode pegar essa estrutura mental e levar para outras áreas, para o relacionamento, para o esporte, né, para a educação, enfim, é uma ferramenta fantástica, onde você tem essa possibilidade de se conectar com seus recursos interiores. Me corrija se eu estiver errado, mestre, mas o mestre Reison Gracie é o terceiro filho, né, do lendário mestre dos homens, né? Carlos Agora, Gracie. misturando homem e mulher, sou o sétimo. Você é o sétimo, né? E existe, né, toda uma história da família Gracie, onde o mestre Carlos... São 21 filhos do mestre, né? Do mestre Carlos, que é fundador do Brazilian Jiu-Jitsu. Não, ele foi o primeiro a ter contato com o mestre Mitsui Maeda. Ele e outros irmãos também. Mas no Brasil existia já a técnica do judô, a prática do judô? Não, o jiu-jitsu veio antes. Veio antes do judô. Porque o judô, as palavras que tem do, antes tinha o jitsu. Por exemplo, karatê, jitsu passou a ser karatê do. Aquela torção poxa, agora Aikijitsu passou a ser Aikido, que são as torções do jiu-jitsu, entendeu? Agora, judô e jiu-jitsu, na verdade, são a mesma coisa. Mas na prática tem uma mudança por causa das regras competitivas. Então, o mestre de Gorokano, eles estão muito preocupados, né, com o comportamento dos ocidentais, que eles achavam que eram bárbaros, entendeu? Então eles pensaram, poxa, esses ocidentais com conhecimento de jiu-jitsu, que é um negócio muito refinado, muito aprofundado, eles vão ser perigosos, de se tornar mais agressivos ainda. Aí vamos criar então um tipo de jiu-jitsu que seja mais acessível e tudo mais, mas que seja também mais superficial e vender para o Ocidente. Foi daí que veio o judô, que era um jiu-jitsu assim mais limitado, entendeu? Mas que agradava todo mundo. Mas a família Gracie, ela se baseou em pilares, né? Agora o mestre Conde Koma, né, Mitsui Maeda, que chamavam de Conde Koma, né? Porque ele teve em outros países também, e parece que na Espanha que deram esse apelido a ele, Conde Koma, né? Entendeu? E nesses pilares, então, da família Gracie seriam jiu-jitsu, a dieta Gracie e a questão da espiritualidade, que é a grande busca pela autoestima. É isso que a gente está falando de trabalhar a mente, né? A família Gracie sempre teve essa busca, isso ficou mente e por conta corpo formando um só sistema. Isso ficou por conta do Carlos Gracie, entendeu? Que era o mais velho de todos. E ele assumiu a chefia da família quando meu avô se separou da minha avó, né? Ele foi, como posso dizer assim, ele era um diplomata, né, mas que abandonou a carreira diplomática e depois se tornou um aventureiro, né? Aí se meteu em vários negócios, entendeu? E, inclusive mulheres, essas coisas todas, né?
e se tornou um aventureiro, né? A minha avó ficou, na época, horrorizada, porque ela era católica, fervorosa, então nunca mais olhou para mais ninguém, entendeu? Então, meu pai, o Carlos Grace, assumiu a chefia da família. Então ele era o que dava a última palavra. Então, na parte, vamos dizer, de jiu-jitsu, né? Ele foi o orientador e os outros irmãos, né? Porque eram 5 irmãos ao todo, entendeu? E ele foi o primeiro a ter contato, ele, mais dois, e o Oswaldo Grace e o Gastão Grace filho, foram para a academia do mestre Mitsui Maeda, né? Que o meu avô conheceu numa reunião, né? Em que o mestre Conde Koma, vou falar assim, ele era o chefe da imigração japonesa, entendeu? Mas era também um campeão. Vamos dizer assim, não digo assim, não sei se mundial, porque no Japão tinham vários. Ele foi aluno também do Jigoro Kano, porque o Jigoro Kano antes era do jiu-jitsu também, entendeu? E ele criou o judô para ser um artigo de exportação para o Ocidente. Mestre, quando começou essa questão da família começar a trabalhar realmente essa união e ter o resultado que teve até hoje no esporte, de trabalhar a mente, a gente vê o próprio Rickson trabalhando muito o corpo, mente, fazendo aquela meditação, né? Vários treinamentos dele se baseavam em cima disso também. O meu pai, ele sempre se preocupou, o Carlos Grace, com um lado assim, espiritual, entendeu? Espiritual. E ele lia muitos filósofos, muitos autores indianos e tudo mais, e na parte de alimentação também. Ele falou, poxa, o número de filhos que eu tenho, se for gastar dinheiro em saúde com médicos, não vai ter dinheiro que aguente, né? Não vai ser possível. Então, ele passou a estudar, e um dos ídolos dele era aquele Alex Carrel, que escreveu O Homem Esse Desconhecido, entendeu? Foi prêmio Nobel na época, né? Tudo mais. E então ele que comandava, né, a família, né? E dos alunos do mestre Conde Koma, né? Os primeiros foram o Carlos Grace, meu pai, mas foram juntos também Oswaldo Grace e Gastão Grace filho, entendeu? E os outros eram menores, Jorge Grace e Hélio Grace, que era o último, entendeu? Então, não demonstra. Agora, esse mestre japonês, veja bem, ele ensinava um jiu-jitsu assim superficial, entendeu? Ele nunca mencionou a palavra judô, jiu-jitsu. Né? Agora, o que ele ensinava agradava todo mundo, pensava todo mundo satisfeito. Mas era uma coisa assim, por ser muito superficial, entendeu? Num combate, às vezes, de vida e morte e tudo mais, deixava muito a desejar. Mas o mestre japonês, ele sabia o que estava fazendo. Ele achava que era perigoso ensinar muita coisa, dar muito refinamento, para um cara, às vezes, despreparado psicologicamente, entendeu? É como se você desse a arma para um cara, você der a arma para um policial correto, competente, ele vai usar serviço do bem, defesa da sociedade. Agora, um bandido aí, ele vai assaltar, vai matar, vai estuprar, vai fazer o diabo, né? Agora, Daniel, essas histórias assim te motivaram a estudar um pouco mais da mente humana, trabalhar isso para o esporte? Você que acompanha a vida do mestre já há muitos anos, né? Márcio, eu tive a oportunidade de treinar na Academia Grace, tive a oportunidade de viver alguns anos com o mestre Reis, né? Aprendi um pouco da alimentação, várias vezes. Essa dieta Grace? É verdade. Várias vezes a gente dividiu ali o mesmo prato, na mesma alimentação. O Danilo assistia a junta dele ali, ficava né? Então, assim, ali, rapaz. E isso daí me motivou bastante. Né, me motivou bastante entender, conhecer o estilo de vida da família Grace, né? Eu tive a oportunidade, como eu te falei, de viver alguns anos, né, ali morando dentro da academia, ali dormindo no tatame, acordando cedo, 5 horas da manhã. É como se fosse da nossa família, né? Acordando 5 da manhã, participando das aulas particulares, enfim, assim, eu fui um privilegiado, né? E sempre quis e tive condições de dar minha contribuição aqui no Amazonas, né? Tive a visita do Reis de algumas vezes, né? Inclusive uma luta que foi uma luta aí que ficou marcada aí na história do Amazonas,
Coincidentemente, o Reis esteve em Manaus, eu tive a oportunidade de pegar algumas orientações dele nessa luta, a luta com o Alberto dos Santos, meu grande amigo, foi um dos meus professores na Carson Gracie. Na época ele dava aula ali para o infanto juvenil e para os adolescentes. O Alberto está morando hoje lá na Bulgária, rapaz. Entendeu? Ele tem os filhos dele que tinha levado para lá, mas eles não se adaptaram lá, não quiseram. Não, aqui não, eu quero voltar para o Brasil e tal, mas ele está lá porque ele está casado, né? Mas aí... Quando foi que você percebeu, Danilo, que essa técnica poderia ajudar os atletas do jiu-jitsu? Isso eu percebi em uma conversa com um amigo, grande terapeuta aqui no Amazonas, o Rodrigo Medeiros, que a gente desenvolve um trabalho junto, e alguns treinamentos que eu comecei a fazer, e ele me chamou a atenção em relação a isso. Ele disse: Danilo, essa mesma técnica a gente utiliza, e eu vinha percebendo isso, eu já vinha percebendo pela minha história, e aí eu comecei a comparar isso, como que eu acessava, como é que eu conseguia entrar. Eu era um dos atletas que na academia eu tinha um rendimento médio, mas no campeonato eu tinha um rendimento de produção direto, super alto nível. A luta que mais demorou minha não chegou a 2 minutos. Muitas vezes o atleta não sabe dessa técnica, é muito distinto, A pessoa fala que o atleta diz assim: não, meu instinto é esse, aí vai numa academia, tem um rendimento mediano, chega numa competição, ele começa a desenvolver uma técnica superior. Exatamente. Agora você... E também muito estimulado pelo público, aquela coisa ali. Mexe com o emocional, como você estava falando. Exatamente. Agora você imagina quem é a pessoa que você espelha dentro de casa, quem é o maior líder para você. É o seu pai e sua mãe, e depois vem os professores, E a comunicação, ela influencia muito a maneira que o professor se comunica com o aluno. Isso faz total diferença, e isso nós fomos percebendo. Quando você tem uma comunicação mais assertiva, você programa isso melhor. Então você percebe em alguns professores que dão o comando direto: você não pode perder, você tem que ficar firme. E o cérebro não identifica muito a palavra não. E isso daí deixa o atleta meio desorientado. Sobrecarga, de responsabilidade desnecessária, Quando a gente fala de preparação, a gente vê que tem atleta que chega num estado avançado, quase que transe, Ele passa a nem ouvir o público, nem a sentir dor, mas ele está focado num só objetivo. E eu lembro muito uma luta que o Ronaldo Jacaré teve com o Roger Gracie, onde ele teve o braço quebrado, e mesmo assim ele ainda continua a luta. Acho que ele não estava nem sentindo mais o corpo dele naquele momento. Isso a gente pode agregar à programação neurolinguística? A gente está com as imagens agora, no momento da luta, no momento em que o Roger aplica uma chave de braço, um armlock, e nesse momento ele tem a fratura. Exatamente, muito bem observado, Márcio, esse exemplo aí do nosso amazonense Jacaré, um excelente lutador, Isso daí sim é uma programação de acessos de recurso, aonde o atleta ele se conecta com os recursos dele e simplesmente tem todo o controle do corpo, inclusive o controle da dor. Imagina você quebrar seu braço, como que você vai lutar sentindo dor, E isso é o interessante da programação neurolinguística da hipnose, que você tem esse autocontrole. É possível fazer isso de forma consciente, Danilo? Programando? A hipnose com a programação neurolinguística é algo totalmente consciente. É mito dizer que a pessoa fica inconsciente, é mito que quando você vai não volta, que você fica sob o comando do outro. Na verdade, a hipnose é um estado de contato de consciência plena, aonde você conhece, você se conecta com o seu corpo e você pode direcionar dores, você pode tirar a dor do seu corpo. O senhor teve algum momento desse, mestre, durante a sua trajetória no jiu-jitsu? Olha, eu não me projetei como lutador, entendeu? Porque quando a Federação do Rio de Janeiro demorou muito a ser reconhecida, entendeu? Porque tinha muita política, inclusive do próprio judô mesmo. Mas o senhor vivenciou algum momento desse, por exemplo? Viu atletas chegando nesse nível de excelência?
Teve gente boa dessa. Não só da nossa família, como de fora também. De fora também, né? Jogadores extraordinários. Agora, nessa luta do Roger com Jacaré, que eu acho um grande lutador, entendeu? Houve certos erros também de arbitragem. Sim, você não pode observar isso, né? que o Jacaré foi para fora do ringue e o juiz não penalizou. O juiz, inclusive, era da academia Gracie Humaitá, para você ver, né? Mas ele era daqui de Manaus, entendeu? Então ele ficou com certo receio de marcar contra o Jacaré. Eu imagino que houveram algumas falhas aqui um dia, né? Então, você vê que tem um momento ali que o Jacaré corre para fora do ringue. Então, tinha que marcar 2 pontos ali de fuga, 2 pontos negativos, né? E depois teve também uma outra marcação em que a luta foi interrompida no chão, entendeu? E o Jacaré e o juiz mandou continuar no chão ali, o Jacaré desacatou o juiz. Mas eu falo. Era motivo até para desclassificação. Eu falo desse momento de excelência, né, de controle mental. Posso dar um outro exemplo do Royce no Ultimate Fighting, que lutou com a costela quebrada com Ken Shamrock. Também o Royce lutou bravamente até o fim, né, com uma costela quebrada, sentindo dor, mas com autocontrole ali absurdo. Né? Então, assim, essa preparação com Ken Shamrock, essa preparação dos atletas, eu sou fã de luta, né? Já treinei muito, então assim, eu lembro de alguns momentos em que realmente o controle da mente foi o ponto chave para o atleta chegar ao fim da luta com uma vitória, né? Agora, hoje em dia eu não sou muito favorável a essas lutas do MMA pelo seguinte, que estão dando mais enfoque, o interesse é focar mais a luta em pé, entendeu? Onde tem mais troca de pancada, tem mais sangue, porque isso agrada muito também o público americano, entendeu? E eu comparei, quando eu estive no Japão, fui assistir lutas lá de sumô, até de campeonato de jiu-jitsu, o público é de uma educação impecável, entendeu? Aquele silêncio. E se o pessoal buscar na internet, vai ver que a luta do Ultimate Fight, na época, né, era muito mais agradável de se assistir, porque eram várias modalidades. Exato. Né? E hoje, quando a luta vai para o chão, você vai se programar para fazer para buscar uma finalização, você imobiliza ali. Você tem um trabalho, às vezes, de botar o cara para baixo. O cara é difícil de botar para baixo. O cara já é treinado, luta em pé, a não deixar a luta ir para o chão. Aí você tem um trabalho, uma mão de obra treinando, consegue botar o cara para baixo. Aí vai agora se planejar. Aí você para e levanta. Porque levanta se você for se preocupar em massacrar e dar pancada. Aí você não faz isso. Você mantém ele imobilizado. Então, para o público americano, eles não gostam disso. Acha até que pode falar, isso aí é marmelada, não estou vendo sangue, não estou vendo pancada. Então você pretende finalizar o adversário. Aí o juiz, para agradar o público e tudo mais, manda interromper e a luta recomeça novamente de pé. Aí você já vai complicar mais a sua vida. Então é mais fácil até você ser nocauteado, entendeu? Por tentar novamente agarrar, o adversário já tem todo o seu jogo estudado também, porque hoje em dia você pode saber conhecer o jogo do adversário vendo os vídeos anteriores. Antigamente não, você não tinha essa tecnologia avançada, entendeu? Essa preparação com essa técnica de hipnose e programação neurolinguística, Danilo, isso está em fase de projeto, é a primeira vez que está sendo implementado aqui no Amazonas para trabalhar atletas e outros profissionais também? Nós já fizemos um experimento aí com 20 atletas, né? Tivemos um resultado fantástico e a ideia é agora no mês de dezembro, final de dezembro para janeiro, a gente já implementar isso, já colocar em prática aí e vamos ver como é que vai ser a adaptação disso daí, tá? O interessante disso, Márcio, que diferente do que o pessoal imagina que nós vamos criar outra modalidade, não, nada a ver. Tá? É mais uma questão de saúde, é para que você tenha um esporte como terapia, para você crescer como cidadão, para você aprender a ter tomada de decisões mais assertiva, um controle emocional nas suas decisões. Não se restringe só no âmbito esportivo. Não, mais para a qualidade de vida. Por que você faz o esporte?
Qual o objetivo de você fazer um esporte? É você ficar bem de saúde, para você levar coisas boas para os seus filhos, Levantar a autoestima, né? levantar a autoestima. Então, esse é o objetivo. Então, a ideia é trazer isso. Obviamente que alguns atletas de ponta vão se utilizar, você percebe aí as últimas Olimpíadas, vários atletas de ponta se utilizam dessa técnica de programação neurolinguística, né, de auto-hipnose, exatamente para você conseguir se manter durante a competição, né? Você conseguir chegar no seu estado de excelência. E isso daí é só o controle do corpo, juntamente com a mente. Mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Essa questão de que a pessoa está hipnotizada, Danilo, está dormindo, está inconsciente, isso é verdade, é mentira? Qual é? Isso daí é um mito, né? A hipnose, ela foi divulgada ali como uma espécie de show, né? Então existe a hipnose de show, que é muito bacana, eu acho muito legal, né? Mas a hipnose clínica, a hipnose ericksoniana, é algo que você fica 100% consciente. Ou seja, aquela história também de que o hipnotizador controla o hipnotizado, também é mito, então? Totalmente mito, né? Como que você pode controlar o seu corpo desconectado, ou seja, com a mente do outro? Isso daí é mito. Se eu for hipnotizado, você vai descobrir alguma coisa obscura, oculta? Primeiro que o seguinte... Porque o pessoal tem medo disso também, né? Tem medo de vou revelar meus segredos e tal. Primeiro que o seguinte... Tem que ser feito por pessoas sérias, como o caso do Danilo, né? Entendeu? Agora, não pode cair esse conhecimento, né? Cair na mão de gente responsável, né? Charlatão, curiosos, né? Exatamente. O que acontece? Primeiro que não existe alguém hipnotizar o outro, né? Perder totalmente a consciência, né? Isso é totalmente mito. Eu não tenho como chegar e eu vou hipnotizar o Márcio. O Márcio que vai se permitir em ser hipnotizado. É ele que vai acessar o inconsciente dele. O nosso inconsciente, Márcio, é algo tão fantástico que é no inconsciente que está todas as nossas ligações neurais, é aonde está monitorado todos os nossos órgãos vitais, né? Batimento cardíaco, pressão arterial. Como que um ser humano pode entrar na tua mente para mexer lá, para mudar os comandos? Isso é impossível. Olha só, o Lincoln, tem participação aqui no nosso Instagram, o Lincoln está mandando aqui um abraço e falando aqui um dos maiores nomes do Brazilian Jiu-Jitsu, né? Ele fez a sigla aqui, e ao lado dele nada mais, nada menos que Reison Gracie. O pessoal está elogiando aqui, ó. A Débora também, top, os melhores. O pessoal do Instagram aqui participando aqui, curtindo. Manda um abraço. Manda abraço, pode mandar um abraço aí, mestre. O pessoal está assistindo o senhor aqui. Maravilha. Mandar um abraço para o Lincoln aí, que fez esse comentário maravilhoso. O Lincoln, a Débora, tem um pessoal que está comentando aqui no nosso Instagram. Mas falando ainda de hipnose, então tudo isso é mito, né, Danilo? A pessoa que vai procurar e vai fazer a terapia, ela fica consciente. Totalmente consciente. E como o mestre Reiso bem citou, né? Isso daí não pode cair na mão de malfeitores, né? Como você sabe, em toda a área existem as pessoas que distorcem isso, tá? Olha, mas é sempre bom, eu quero deixar aqui dito para o público, que é sempre bom. A hipnose é algo fantástico, ela muda a vida das pessoas. Entretanto, procure um profissional certificado, procure pessoas que realmente conheçam disso. danilobauer.com.br. Você vai lá, entra no site do Danilo, tem todas as informações que você precisa. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente está aqui com o mestre Reison Gracie, que é Grandmaster, faixa vermelha 9º grau, é uma graduação, é a maior graduação do mundo em termos de jiu-jitsu, e o Danilo Bauer, que é professor faixa preta, hipnoterapeuta e coach esportivo. Na volta do intervalo, a gente vai falar o porquê que o mestre Reison está aqui no Amazonas. Aguarde, não sai daí, porque a gente volta lá, rapidinho.
Muito bem, grande Renzo, obrigado aí pelo apoio, um grande abraço para você, meu amigo. E ó, você que está aqui acompanhando o nosso podcast Papo Reto da Agência Brasil de Notícias, sempre fica bem informado. Acessa @ABN Notícia no nosso Instagram, no Facebook, tem a nossa página também na internet, que é agenciabrasildenoticias.com.br, e é para lá que a gente vai agora para saber quais são as notícias do dia, as principais notícias desta quinta-feira. Coloca aí a página da Agência Brasil de Notícias, onde a gente tem aqui, ó, a Câmara aprova PEC dos precatórios, que abre espaço para Auxílio Brasil de R$400. A Assembleia Legislativa vota orçamento de 24 bilhões para 2022. Casamento ameaçado, Ciro Gomes suspende a candidatura à presidência após voto Minerva do PDT. E aí a gente tem mais informações aqui na nossa página. Prêmio Mega Sena acumula em 75 milhões, Brasil ganha nova operadora de telefonia móvel após leilão do 5G. Tudo isso, todos os detalhes, pode subir aí. São várias informações do Brasil, do mundo e também da sua região, que você fica sempre bem informado, as mais lidas também no nosso site, Agência Brasil de Notícias. Tem a galeria de vídeos, as mais lidas, e aqui embaixo você pode fazer a sua assinatura 0800 para você receber no seu e-mail as notícias em tempo real. A gente publica a notícia e o e-mail já te informa como o Brasil está se movimentando no dia, como o mundo está, tudo que está acontecendo em vários lugares do mundo. Você fica bem informado aqui na Agência Brasil de Notícias. Bom, a gente está aqui com o mestre Reison Gracie, Danilo Bauer, nesse podcast Papo Reto, falando de jiu-jitsu, falando da preparação dos atletas, mas, mestre, o senhor vem por uma missão especial aqui ao Amazonas. Rever o nosso Amazonas, né? Esse é o primeiro, né? Rever o Amazonas. Eu sou considerado amazonense tanto pela Câmara Municipal como pela Assembleia Legislativa, né? Cidadão amazonense. Cidadão amazonense. Olha, eu me considero amazonense, né? Nem pelo trabalho que nós fizemos com relação ao jiu-jitsu, mas muito mais pelo fato da minha filha ter nascido aqui. Ela é amazonense. Amazonense, entendeu? E tem orgulho à beça. Olha aí. Disso. E tem uma neta nascida, eu tenho a minha neta. Sua filha é a Kendra. Kendra Gracie. E a filha dela nascida na Escócia, né? Eles moram lá, né? A família Gracie tem ligação com o Amazonas muito forte, né? É uma ligação muito forte. Tem. E não sei se você sabe, né? Porque esse nome Gracie veio lá da Escócia, né? Mas tiveram outros Gracies lá, que uns foram para os Estados Unidos, outros para a Inglaterra, outros para a Austrália e tal, mas não projetaram, né? Tiveram uma projeção, porque quando você fala Gracie família, ou Gracie family, né? Como se dizer, tem a ver exclusivamente com o Brasil. São os Gracies do Brasil. O senhor ainda mora no Brasil? Claro, sempre, irmão. Eu faço as minhas viagens, mas eu volto sempre ao ponto das raízes. As raízes, entendeu? Então, a minha neta, que nasceu na Escócia, ela quer conhecer o Amazonas, porque quando eles ouvem... Inclusive, ela às vezes recebe notícias lá desse negócio de queimada. Não quero entrar em política não, mas a coisa está repercutindo no mundo inteiro, né? Verdade. Então ela se entristece quando soube ver essas coisas aí, de queimadas aí, de destruição e tal. Então, o que acontece é isso. Agora, voltando ao que a gente estava falando, era sobre a sua visita aqui, que é uma visita especial, né? Que envolve o nosso amigo Danilo Bauer. E especialmente, ele né, para reconhecer... Ele quer guardar essa informação, ele quer guardar, vai ser surpresa. É grande novidade que nós gostaríamos de apresentar, porque é a primeira vez que eu dou faixa coral aqui no Amazonas, para quem quer que seja. Então o Danilo é o primeiro. Família Gracie nunca fez um ato desse aqui no Amazonas, né? É a primeira vez que um atleta é graduado a faixa coral pela família Gracie aqui no Amazonas. Pela família não sei agora, eu sou eu, né? Eu acredito que não tenha graduado faixa coral da família Gracie aqui. Eu acho que não. Eu acho que é a primeira vez. O que eu tenho conhecimento acho não. Acho que o Danilo é o primeiro. E o único até o presente momento, né? Agora, se um outro professor, não sei se o mestre Oswaldo Alves graduou alguém e tal. Acho que o mestre graduou quem na faixa
faixa vermelha. O mestre Oswaldo. O mestre Oswaldo graduou o ex-prefeito Arthur Neto. Arthur Neto, exatamente. Mas pela família Grace eu acredito que você é o primeiro. Eu acho que pelo Reis Grace eu acho que é o primeiro, né, e único até agora, né, eu acho que acredito na região norte, não é isso, mestre? Na região norte. Região norte Norte e Nordeste. E eu fiquei sabendo agora recentemente que... No Rio não, já teve eu graduei recentemente o professor Fabrício, lá, que tem uma academia na Copacabana ali. Depois eu até mando umas fotos dele lá. Isso. Na faixa coral. E para você isso deve ser uma grande honra. Com toda certeza, né? O Reis acompanha a minha história desde faixa branca. A carreira do mestre aqui, sabe e nada mais, né, agradável, nada mais surpreendente, né? Você ser acompanhado pelo mestre como é o Reison Grace, que é conhecido e respeitado no mundo inteiro, né? Saber que você está sendo acompanhado na tua evolução, né? Nas tuas derrotas, nas tuas vitórias, e chega nesse determinado momento que eu acredito que é o ápice de todo atleta, né, do jiu-jitsu, ser reconhecido como mestre coral, principalmente pelo grande mestre Reison Grace. Para mim é uma honra nós temos mais um representante, né, da família aqui, de alto nível, né, de top de hip, né, como diz, né? Representante do Jiu-Jitsu Grace aqui, né? Claro. Acho que ele é até mais Grace do que eu hoje em dia, entendeu? Porque ele que tá aí. Como é que vocês avaliam o nível técnico dos atletas hoje no Amazonas, no Jiu-Jitsu? Eu acho excelente, mas agora eu acho que o Amazonas é prejudicado às vezes pelo problema do transporte. Não sei como é que está. Né? O cara só poder ir de avião, né? Ir por terra, esse intercâmbio com outros atletas de outras regiões. Fica mais o nosso material humano, eu considero melhor que tem, sem desfazer dos outros estados. O senhor estava falando de um diferencial que eu também concordo com o senhor. Aqui no Amazonas a gente encontra mais atletas adeptos ao jiu-jitsu do que ao futebol. Claro, o futebol é uma paixão nacional, mas a gente, como o senhor falou, a gente vê as academias sempre lotadas, academias de jiu-jitsu. O pior que seja, porque tem tem as academias médias e as melhores, né? Em todo lugar é assim, tem os bons, os regulares e os... Márcio, o que é interessante, o mestre Reiso pode até confirmar isso, quando você viaja pelo mundo inteiro, né? O Amazonas ele é visto não só pela pureza, né? Pela selva que nós temos aqui, pela nossa preservação, pela água doce, né? Mas também como o celeiro do jiu-jitsu mundial, né? Aqui é um grande celeiro. E é interessante que você percebe que não existe política pública para essa questão. Tá? Imagine você se a gente tivesse um pouco mais de incentivo, né, dos nossos líderes. O Joaquim Dantas, no Facebook, está perguntando assim, ouvi dizer que bons atletas são preparados por especialistas em PNL. É verdade? PNL. Programação neurolinguística. Como eu falei, citei ainda há pouco, né, a última Olimpíadas, grandes nomes, inclusive tem uma ginasta... Daqui do mestre Danilo, ele já sendo aplicado em outros países, né? Em atletas que jogam o futebol, o basquete, né? Exatamente, ginástica olímpica. Utilizando essa técnica, entendeu? O Jonas está perguntando aqui, a modalidade de hipnose entre atletas tem crescido? Tem, consideravelmente. Recentemente nós ficamos sabendo do episódio da atleta, se não me falha a memória, da ginástica, né, americana, que ela saiu da competição, deixou de competir, exatamente por conta disso, que ela simplesmente se conectou e percebeu que a pressão que ela estava sofrendo por parte da equipe para participar, para ganhar, estava totalmente incongruente com a vida dela. E isso mexe com tudo, né? Você adoece, você se acidenta e acaba se lesionando de forma muito grave. O Raimundo Figueiredo no Facebook está perguntando, a PNL tem técnicas secretas ou mágicas?
Não, são técnicas abertas para todos, né? Qual é o nome do... Raimundo, o que eu quero te falar é o seguinte, que a PNL, ela está em você, está em mim, está em todos nós, tá? Basta a gente desenvolver, mas para isso requer atenção, mas é algo muito simples. A Soraya está falando assim, ó, estou fora de forma e desejo perder peso, o jiu-jitsu me proporciona isso? Acho que é culpado de uma boa alimentação também, né? O que ela está ingerindo, né? Não adianta só praticar atividade, né? Falando em alimentação, como é que é essa dieta aí? Eu nunca fiz, já treinei numa academia Gracie, viu, mestre? Eu já treinei numa academia Gracie, já há muito tempo. Mas eu não lembro dessa dieta. Existia uma dieta dentro da academia, mas eu não lembro com essa nomenclatura. Não é bicho de 7 cabeças, é simples, entendeu? É a combinação química de alimentos, entendeu? Às vezes tem dois elementos, dois alimentos extraordinários. Mas se você for misturar, pode ocorrer uma incompatibilidade química, entendeu? Alimentos que não combinam entre si. Aí o que acontece? Provoca fermentação, que depois se transforma em acidez. A alimentação seria uma alimentação leve? Essa seria a dieta? Saudável, nutritiva? Que seja bem digestiva, entendeu? Porque o interesse é manter o corpo sempre limpo, entendeu? Não ter nada acumulado dentro, entendeu? Então, o problema da humanidade aí é a acidez, que gera um monte de doenças que você não sabe qual vai ser a primeira. Sabe para onde vai, né? A Tati Lapa está falando aqui, ó, PNL vai me ajudar a resolver conflitos que tenho com outras pessoas? Principalmente a PNL. O conflito interno também, né? Não só com outras exatamente. pessoas. A PNL é uma ferramenta fantástica para mudanças comportamentais e boa formulação de objetivos, né? A questão comportamentais, ela influencia diretamente nos seus relacionamentos. A comunicação, ela é o grande fator nos relacionamentos. O Pedro Pereira está falando assim, em quanto tempo posso me graduar no jiu-jitsu? Eu acho interessante essas perguntas, né? O problema não é tempo, né? com a graduação. O problema é de praticar, entendeu? Que tudo acontece naturalmente, entendeu? E aí depende também é porque as pessoas acham... Tem gente, por exemplo, que é graduado, entendeu? Por exemplo, título de honoris causa, por exemplo. O meu irmão Robson Gracie, que é presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, que é a mais antiga de todas, né? Veio antes da confederação, tudo. Ele graduou, por exemplo, até mesmo, eu não quero nem falar de política, mas acontece, né? Graduou certos políticos que prestaram colaboração ao jiu-jitsu, né? Com título de honoris causa, entendeu? Inclusive graduou a presidenta de uma OCF também. Pois é. Faixa preta, entendeu? O Pedro está falando de graduar em jiu-jitsu, tempo, mas eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Como atleta e como aluno de jiu-jitsu, depende muito do seu conhecimento aliado à prática, não é isso, mestre? Tem que saber técnicas, a teoria e tem que saber a prática. Agora, tem que ter também uma boa formação de caráter, né? De ter uma personalidade equilibrada, né? Não ser um indivíduo assim perigoso socialmente, entendeu? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, aqui eu já falando como atleta e cidadão e desportista, o esporte sempre me levou automaticamente para esse caminho, né? Principalmente a arte marcial. A finalidade do jiu-jitsu é preparar o homem para a vida, para ser um vencedor na vida, entendeu? Vencer em outros setores, entendeu? Porque nós tivemos na escala social diversos tipos de alunos, como por exemplo engenheiros de nome, né? Como Oscar Niemeyer, entendeu? Carlos Niemeyer, grande cineasta, né? Promotores, grandes desembargadores, presidentes da República, ministros de Estado, coisa muito variada, entendeu? O Juarez está perguntando assim, qualquer um pode praticar o jiu-jitsu? Pode e deve. Pode e deve, né? Aproveitando a pergunta, PNL, é possível aplicar em qualquer um? Sim, né? Com toda certeza. Se for pro bem, sim. Se for pro mal, aí já não me responsabiliza. Mas, lembrando aqui o Juarez, que a família Gracie tem uma história em relação a isso.
mostrando que é mais mente e técnica do que força, tamanho. Claro. Né? Você aproveita da força do adversário. Entendeu? A técnica de alavanca. Exato. É uma técnica, entendeu? É isso aí. Joris, olha, tenho muitas perguntas aqui, mas eu vou passar depois para vocês, viu, Danilo, mestre Reison, porque nosso tempo está acabando e a gente agradece imensamente. A gente podia ficar aqui a noite inteira conversando sobre jiu-jitsu, sobre técnica de programação neurolinguística, hipnose, mas a gente infelizmente tem que finalizar. Eu sei que o senhor tem um compromisso, uma agenda inteira aí para cumprir aqui no Amazonas. O senhor está no céu, né? Vocês estão me envelhecendo. Você é um jovem, rapaz, um jovem surfista. Né? Senhor mestre. Só me lembro que os anos estão acontecendo, estão passando, quando eu me olho no espelho, falei, poxa, eu já estou com essa cara assim, podia esperar mais um pouco, né? Mas o importante é o espírito. Exato. Né? Porque interiormente a saúde, por enquanto, está funcionando bem. A não ser que aconteça alguma surpresa inesperada, né? Porque existe às vezes também as doenças espirituais, né? O estresse, essas coisas todas. Mas eu me dedico muito também à meditação transcendental, né? Meditação transcendental do Maharishi, né? Foi que resolveu também o problema dos Beatles, né? Foi quando eles tiveram o maior sucesso. Eu não sabia disso também, entendeu? Eles foram para a Índia lá com o Maharishi, se juntaram com ele e tiveram uma época de criatividade assim extraordinária, entendeu? E foi graças a essa prática da meditação. Vamos marcar um dia, Danilo, depois de você passar essas informações. Vamos sim, estamos de braços abertos. Ah, Márcio, é muito bom a gente tratar desse assunto de mente, de corpo, de saúde, de esporte. Tá? Muito obrigado, quero agradecer a todos a presença, quero agradecer a audiência de você que é fantástica. E onde é que vai ser essa graduação? O pessoal que está assistindo, de repente quer prestigiar essa graduação, quer ver de perto o mestre Reison? Então, essa graduação era uma graduação que a gente queria fazer na academia, um negócio bem particular e etc. e tal, mas recebi o convite do grande amigo Bosquinho, que ele faz um evento de lutas casadas, inclusive as melhores lutas do estado do Amazonas, você pega os melhores atletas. É imperdível isso. Né? Eu vim aqui também por causa disso, também, que eu quero ver. Atualizar também, entendeu? E aí recebi esse convite para ser feito e receber essa graduação nesse evento, né? Que é no Jungle Class, que acontece no dia 6, às 19 horas, sábado agora, às 19 horas. Ó, agenda aí, sábado às 19 horas, no Plaza Shopping. Entrada? A entrada eu acredito que deva ser paga, tem um valor lá, mas isso daí é fácil, é só pesquisar. Depois entra no Instagram diretamente com a equipe isso, do Jungle Class. Aí eles te informam. Vai ser pay-per-view, é? Olha aí, legal, então. Tem pay-per-view que vai ser televisionado para o mundo inteiro. Então assim, olha, o Amazonas está de parabéns aí. Aí eu quero agradecer mais uma vez, Reison, aqui. É uma satisfação enorme estar participando dessa festa, porque uma visita ao Amazonas para mim é uma festa, entendeu? Eu vejo pelo lado também alegre, espiritual, né? E se conectar a essa energia amazônica, né, mestre? E me lembrar desse verde das nossas matas, né? E que, lamentavelmente, estão acontecendo coisas aí e eu quero manifestar o meu repúdio, né? A certos irresponsáveis aí que eu não vou declinar nome nem nada, que eu não quero me envolver em política, né? Mas fica meu protesto aqui. A gente sabe, e as pessoas sabem também, mestre. Eu quero agradecer a sua presença aqui, seja sempre bem-vindo à sua segunda terra, que é o Amazonas. Toda a sua família é sempre bem-vinda aqui. O jiu-jitsu mundial é sempre bem-vindo. Eu não vejo como segunda terra não, porque eu sou carioca, mas também sou amazonense também. É terra também. Sou manauara também. Gente, obrigado mais uma vez. A Agência Brasil de Notícias está sempre aberta a todos vocês aqui. É um prazer imenso. E um grande abraço a todos. Márcio, muito obrigado. Valeu mesmo. Mestre Reison, mais uma vez quero agradecer aqui em público aqui a sua presença aqui no estado. Você sabe que você sempre vai ser bem abraçado. Tá? Quero agradecer também aí. Rio de Janeiro também se coloca à disposição de vocês também, entendeu? Pronto. Maravilha. E a todos vocês que acompanham a gente aqui no podcast Papo Reto, quero agradecer imensamente. Quero agradecer também aos nossos parceiros, né? Olha só, o pessoal da Isa Padaria mandou aqui um coffee break. Tem coisa aqui que eu sei que o mestre Reison não vai comer, o Danilo come, mas o seu mestre tem uma dieta rigorosa. Algumas coisas ele vai provar.
Eu conheço bem a Isa, a padaria do grande amigo Raoni. Raoni, olha aí. Grande abraço, Raoni. Adoro aí. Ô Danilo, sabe que o Raoni, eu falo isso em todo podcast, porque ele me liga depois e diz aí, o pessoal, os convidados gostaram. E, cara, é unanimidade aqui. Todo mundo que vem aqui no podcast prova um pouquinho do coffee break que ele fornece aqui e o pessoal aprova. Então, ó, o telefone está na tela, Isa Padaria, manda sua mensagem, eles atendem delivery, precinho é camarada, pode dizer que assistiu aqui no podcast Papo Reto e a Isa Padaria vai atender você da melhor forma possível. Quero mandar um abraço também pro pessoal da Dara Produções, que está apoiando aqui o nosso podcast Papo Reto. Tem também o Maná Delivery, o Renison, grande abraço para você. Olha, o Renison que fornece um sanduíche artesanal fantástico, viu, Rodrigo? Você que gosta de sanduíche artesanal, você que tô vendo que você está bem encaminhado na dieta, né? Tá saudável. Segundo a minha mãe, ele tá saudável. Tá saudável. Pessoal da Auto Rodas, o Bruno, grande abraço. Sede por Vidas, o Igor. Outlet da Tropa, o Borges. Coyote Suspensões, o Bruno. Chefão Barbearia, o Robson. E a Parintins Burro e o Robson também está acompanhando o nosso podcast, sempre dando apoio pra gente aqui, tá bom? Mas aproveitando esses seus agradecimentos, quero agradecer aí ao Grupo AL, que tem apoiado bastante nesse evento. Muito obrigado aí ao Gabriel. Valeu, irmão. E a gente vai acompanhar também, viu, a sua graduação. Vamos fazer o material aqui pro nosso site. Já tem um repórter aqui esperando. Esse repórter aqui, ele também é bom na pegada. É bom na pegada. É bom na pegada. Eu acho, né? Felipe. Dá pra ir. Olha aí, dá pra ir. Pessoal, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus. E na próxima semana temos podcast Papo Reto de volta aqui, direto da redação da Agência Brasil de Notícias. A todos, uma ótima noite. Obrigado. Tchau. Fiquem com Deus. Show, Márcio. Vamos lá que a gente está...